Olá, mês de setembro de 2022, falamos sobre Setembro Amarelo. Eu fiz os workshops pensando na questão de saúde mental também, um pouquinho, né, e vou compartilhar aqui com vocês, porque eu não gravo mais os workshops, porque quando as pessoas estão participando, elas começam a falar algo que são importantes para a vida delas, íntimas muitas vezes, que fica melhor de estar só com quem participa do workshop, né? Por isso eu convido vocês a participarem, porque o que eu passo aqui não é 10% do que vocês podem tomar como aprendizado de vida, né? Além das constelações e os movimentos que eu facilito também dentro do workshop. Mas vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre o que foi falado, né? Nós conversamos. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Estou compartilhando em outro lugar. Ah, deixa eu ver se é aqui. Espera aí. Só um minutinho. Vamos lá para o slide, né? Eu falei, esse mês foi o 74º e 5º workshop de constelação, né? Desde que iniciamos a pandemia, que eu venho experimentando esse modelo de facilitar a constelação, experimentando não, vivenciando, explorando e constatando que é válido, funciona tão quanto o presencial, né? Sobre saúde mental à beira do abismo, né? Estamos numa pós-pandemia, e muitas vezes deixamos de olhar aí para os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir, os sintomas que nós temos na nossa vida, né? No nosso corpo, na nossa mente, no nosso sentimento, que muitas vezes não são validados, promovendo aí muitas vezes uma doença física ou mental, né? Estamos cheios de transtornos, dificuldades. Para quem não me conhece, para quem não conhece o Instituto Sheila Querido, vai passar por aqui, ver esse vídeo. O Instituto Sheila Querido, eu sou psicóloga há 27 anos, consteladora há quase 11 anos, e há muito tempo faço atendimentos psicológicos, existem constelações familiares, individuais, em grupo, cursos, palestras, workshops, muitos cursos. Eu também trabalho na área de saúde, promoção de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e adultos, e também, né, ofereço grupos de estudos e a extensão universitária em constelação familiar para quem quer fazer um desenvolvimento profundo e também para quem deseja ser constelador com muita prática, com certificado que vem de uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E também o Instituto oferece consultoria em sistema empresarial. Muitas histórias, muitas boas histórias, né? Para quem não conhece constelação, eu sempre gosto de falar sobre as ordens do amor, que Bert Helling descobriu, do mesmo jeito que Jung descobriu o inconsciente coletivo, Freud, o id, o ego, o superego, e vários outros, né, estudiosos de psicologia. Bert Helling estudou muita psicologia, muito o comportamento humano, e de tanto facilitar constelações para as pessoas. Minha câmera está fechando aqui, gente. Espero que ela não feche mais. De tanto facilitar constelações para as pessoas, ele foi percebendo que existe algo que rege, uma ordem que rege os relacionamentos, que ele chamou de ordens do amor. O pertencimento, onde todos que são concebidos dentro de um sistema familiar têm o direito de ter seu lugar. E esse direito não pode ser negado. E quando negado, causa uma desordem, precisa ter uma compensação para poder reconhecer o lugar de cada um, independente se viveu pouco, se viveu e fez algo com uma atrocidade, algo que julgamos como errado, né, que é uma consciência muito arcaica do certo e errado que existe dentro dos sistemas familiares, né, uma consciência muito pessoal. Essa pessoa precisa ser reconhecida, né? A hierarquia, que tem a ver com todos que vieram antes de nós, tem precedência. Se a vida está em nós, porque eles cuidaram dessa vida,
né, da nossa espécie, da nossa qualidade de vida, tiveram as suas lealdades, as suas expertises para poder deixar a vida chegar até nós. Então, só por isso, nós precisamos honrar e respeitar. Não importa o que eles fizeram para que isso fosse cumprido, né? Se de alguma forma fizeram algo também que nós não concordamos, e não concordar com o que foi feito, né, naquela época, daquele jeito, dentro daquele sistema, dentro daquela consciência que eles tinham de grupo, né, para poder preservar a vida, se nós não conseguimos, do nosso lugar, reconhecer a grandeza deles, é difícil de reconhecer a nossa grandeza também, né? E o equilíbrio, se nós tomamos esse amor, se nós reconhecemos a grandeza do nosso sistema familiar, nós nos abastecemos, né, de todas as expertises, de todo esse amor, e nós temos como trocar conhecimento, amor, fazer trocas equitativas com pessoas que também receberam. Mas, se olhamos para trás e não quisermos receber isso, estamos enfraquecidos, infantilizados e vamos para a vida dessa forma. E na hora de trocar, talvez não será de uma forma equilibrada, né? Ou queremos oferecer muito para o outro, achando que ele não tem capacidade de fazer uma troca equitativa, ou queremos muito do outro, e isso atrapalha os nossos relacionamentos. Vamos falar um pouquinho. Gosto muito desse pensar de Bert Helling. Bert Helling traz muito conhecimento que nos indaga, que nos faz crescer e ampliar nosso olhar quanto aos relacionamentos e à vida. Não existe nada melhor do que aquilo que é. Não existe pais melhores do que aqueles que temos. Futuro melhor que aqueles que se encontram diante de nós. Aquilo que existe é o que há de maior. Nesse sentido, felicidade significa que acolho tudo em meu coração, do modo que é, e me alegro. Se conseguíssemos, né, alegrar com todas as questões que existem na nossa vida e não querer mudar as pessoas e nem os fatos, poderíamos compreender mais e ter mais paz. Mas eu confesso que para mim isso ainda é um desafio aí, que eu acredito, que eu desejo alcançar ainda até os últimos dias da minha vida. Então, continuando um pouco mais aqui, vou mudar um pouquinho o tom, né? Vou voltar a falar sobre como as constelações podem nos ajudar aí na questão de saúde mental, mas vamos falar um pouquinho do conceito de autoajuda que a Organização Mundial da Saúde traz para a gente. Então, traz assim, autocuidado é uma prática estimulada pela Organização Mundial da Saúde, que diz respeito a uma atitude ativa e responsável em relação à qualidade de vida. Não basta tratar só das enfermidades, pensar somente que está prevenindo doenças, né? Mas é preciso buscar a prevenção adotando hábitos como boa nutrição, boas e atividades físicas. A OMS define autocuidado e sua importância como uma capacidade do indivíduo de viver bem em família, sociedade, de poder promover e prevenir doenças ou com ou sem apoio de cuidadores de saúde, né? Então, ele acredita que todos nós temos uma capacidade de detectar, de cuidar, de prevenir, né? Principalmente nós que somos adultos. Eu gosto muito de falar sobre, inclusive hoje eu escrevi um blog, né, falando sobre essa caixa de ferramentas que a gente pode ter, de primeiros socorros, para que a gente possa cuidar da gente, uma conversa interna, né, de falar, opa, alguma coisa não está bem comigo, eu não vou desvalidar isso, ao contrário, eu vou validar isso, eu vou validar que essa dor de cabeça que já é a terceira vez que eu estou sentindo pode ser sinal de algo, que esse mal-estar, essa alteração de humor que eu estou tendo, esse comportamento que não é muito natural do que eu gosto, que me faz bem, está presente em mim,
eu preciso olhar para isso, né? O nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos conversam com a gente o tempo todo. Só que a gente muitas vezes desvalida isso, né? Fala, ah, não, deixa para lá. Ah, não, outra hora eu vejo. E quando a gente vai mesmo olhar, porque vem uma dor, ou uma dor física, ou uma dor mental, ou uma dor social, né? Porque às vezes o meu trabalho não está tão bom, ou porque a minha relação com a pessoa que eu gosto, com os meus amigos, com meu filho, com o marido, cônjuge, né? Com as minhas questões afetivas, não já estão sendo prejudicadas. E aí pode ser tarde, né? Precisar de um tratamento pode custar muito mais do que se a gente der atenção para aquilo que está começando a latejar, né? Eu gosto muito do exemplo que citei, né? Do sapinho tá lá no caldeirão, a água tá morna, tá bom, tá tudo bem, não vai acontecer nada. A água tá esquentando um pouquinho mais, ai que bom, tá frio mesmo, né? E aí a hora que vê, a água ferve e o sapinho cozidinho lá na hora, sem perceber. Assim é o burnout, né? Que né, a gente fica muito atarefado com tudo, com tem que, né? Eu tenho que, eu tenho que fazer, tenho que dar conta, tenho que fazer isso, né? Nós somos muito estimulados a dar resultados, mas não cuidamos dessa máquina que muitas vezes está pedindo socorro. E às vezes uma paradinha, né? O cérebro dá uma relaxadinha, dá uma desligadinha nele, né? Umas horinhas do nada, sabe? Do nada. Nem TikTok, sabe? Do nada mesmo, sabe? De ficar só se curtindo. Às vezes um banho melhor que a gente pode dar, né? Um tempo um pouquinho a mais, né? Um creme melhor passado, né? Sentido. A gente estar no presente pode contribuir muito com a nossa saúde mental. Algumas dicas aí, né? Por que eu tenho falado disso aqui também? Né? Eu tenho uma experiência, eu presto serviço para a ASEC, Associação de Saúde Emocional, a SEC, Associação pela Saúde Emocional de Crianças e mais adolescentes, adultos, empresas e tudo mais. Estamos numa época que, se não olharmos para a saúde mental, a gente está deixando de olhar para uma fresta grande, né? Existe um número altíssimo que ampliou muito para crianças, jovens, adolescentes, trabalhadores, né, pais de família, tem um aumento, assim, uma porcentagem horrorosa de crescimento de transtornos, de estafa, de depressão, de pessoas tendo síndrome do pânico, e muitas outras coisas eclodindo, né, porque já não tem mais como cuidar disso, já não foi olhado, né, e tivemos essa interferência aí, que é a pandemia que balançou aí, foi um terremoto na vida de muitos de nós. Então, ainda também, né, a Organização Mundial da Saúde fala que a gente precisa ficar atento em 3 estágios, né, que vai acontecendo aí, onde o estágio de prevenção, preventivo, é cuidar da saúde física, que é desde, né, que a gente ensina as crianças, escovem os dentes, lavem as mãos, né, aumentar aí, usar a máscara e tomar vitamina, e tudo isso que a gente vai, né, fazer ginástica, tomar vacina, isso tudo vai prevenindo que a gente chega no estágio de tratamento. O tratamento, a gente vai depender de uma outra pessoa, né? Um profissional, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta e vários outros profissionais da saúde. E aí, né, medicamentos, então aí a gente já não está aí sozinho, não nos cuidamos sozinhos e vamos precisar de uma ajuda aí para alguém ajudar a cuidar de nós. E tem a questão da promoção da saúde, gente, que é bem diferente aí da prevenção, né? É a gente ficar mais atenta à qualidade da vida e quanto aos cuidados, autocuidado mesmo da saúde integral. É poder ter amizades, é poder falar, é perceber seus sentimentos
e validá-los. Se é alegria, vamos soltar essa alegria. Tem pessoas que ficam alegres e ficam contidas, né? Até mesmo porque tem muitas pessoas que não estão tão felizes assim, e muitas pessoas se sentem sozinhas quando ficam felizes. Mas por que não expressar? Ficou triste, vamos chorar, vamos compartilhar. Está com ciúmes, né? Cuidado, porque dependendo do jeito que a gente lida com os sentimentos, pode ser prejudicial à saúde nossa, de outras pessoas, a questão social. Então, poder conversar com os sentimentos, se perceber qual é a atitude recorrente que você tem quando tem, por exemplo, raiva. Você sempre xinga? Você sempre briga? Como que é isso? Né? Como que você se comporta? Será que você pode ter outras escolhas para poder lidar com isso que é difícil? Né? O que você pode promover? Como que você pode ampliar a qualidade das suas escolhas e colocar em prática, né? Porque tem isso também, não pode ficar só no mental, precisa ir e agir. Puxa, eu sempre grito quando eu fico nervoso, eu sempre bato na mesa, falo com as pessoas, tem dado certo durante muito tempo, as pessoas me respeitam, mas você se sente bem fazendo a mesma coisa que você faz muitas vezes desde a infância? Quer gritar e berrar? Às vezes a gente não berra mais no supermercado, que não combina, mas a gente berra de outro jeito com as pessoas, né? E isso traz um prejuízo para as relações. Às vezes eu fico com raiva lá no trabalho, ou fico com medo, ou fico triste, e eu não consigo me colocar, ter escolhas para me colocar, para que as pessoas possam me respeitar, ou que eu possa fazer algo que não prejudique ninguém, tomar um ar, respirar, e acabo descontando em outras pessoas que são mais próximas. Eu gosto de lembrar, nós estamos numa era relacional. Já temos a era industrial, a era de informática. Agora, a gente precisa aprender a relacionar com as pessoas, a ter um limite, ter uma diplomacia em todos os tipos de relacionamento. Quando a gente se altera, né, a gente se coloca melhor que o outro, ou quando a gente trata o outro como se fosse uma coisa, é isso que a gente está dizendo, né? Eu sou melhor que você e você é menor do que eu. Então, esse tipo de relação precisa ser revista, né? Todos têm o mesmo direito, ninguém tem o direito de ameaçar ninguém, né? E isso faz parte da saúde integral. Melhorar a comunicação hoje existem cursos de comunicação não violenta, né? E vários outros cursos de saúde emocional, para que as pessoas possam primeiro se comunicar consigo de uma forma mais eficaz, para quando for se pronunciar diante dos problemas que nunca acabarão, né, diante dos desafios que nunca vão acabar, que possa se colocar de uma forma mais adequada, promovendo no outro também e oferecendo para o outro um facilitador para que ele possa te compreender, né? Quando a gente grita, quando a gente se cala, quando a gente fica mudo, quando a gente faz fisionomias, né, faz cara feia, como as crianças fazem quando não conseguem expressar, a comunicação fica truncada. E a partir daí também um desafio aí para a promoção da saúde e saúde mental, né? Sabemos que muitas coisas, se elas fossem pronunciadas, faladas, olhadas nos olhos, se falasse do sentimento, como aquilo provoca em mim tal sentimento, se eu falo para você, puxa, isso me diminui como pessoa e eu me sinto com menos valia, dá para você falar de outro jeito comigo? Ou dá para você parar de gritar? Né? Eu vou te entender melhor se a gente conversar, vamos dar uma respirada, vamos conversar depois, quando você estiver mais calmo, ou me dá um tempo, porque eu estou ficando nervosa, e quando eu fico nervosa, isso me deixa sem controle do que eu falo. Vamos dar um tempo, daqui a pouco a gente fala, sabe? Poder promover, começar a dar uma pausada, ou até mesmo falar, eu preciso de alguém para me ouvir. Sheila, quando eu falo com as outras pessoas, eu me ouço melhor. Então, qual é a sua maneira, né? De que forma você pode se comunicar melhor com você mesmo e com as outras pessoas, para que se possa promover uma qualidade nos relacionamentos e no relacionamento com você mesmo, né? A OMS afirma que os estilos de vida saudáveis
podem prevenir doenças e também atrasam o início da gravidade de doenças, né? Tive um caso no começo da pandemia de um querido conhecido que quando começou a pandemia e truncou o trabalho dele, ele entrou numa depressão, né? Num desespero por causa de questões financeiras que desencadeou nele um câncer. E o médico falou, se você não tivesse entrado nesse quadro de depressão, talvez esse câncer iria se manifestar daqui a uns 10 anos. Mas como você, né, se fechou nessa tristeza, nessa amargura, nesse desespero, ela veio agora. Então, eu fico pensando quantos lugares a gente pode, quanto tempo, quanta qualidade de vida a gente pode ter se a gente cuidar, né? Tentar manter uma vida mais saudável. E existem formas, escolhas, maneiras da gente lidar com as dificuldades da vida. Né? Os sentimentos todos existem, eu acredito que eles existem para poder nos ancorar, né? Não adianta eu ficar triste e trabalhar, fazer de conta que nada aconteceu. Isso é uma hipocrisia comigo e é uma deslealdade comigo mesmo. Né? Eu preciso validar o que eu sinto, eu preciso respeitar e preciso ter força para fazer as pessoas verem que este meu autocuidado precisa ser levado a sério, precisa ser respeitado também. Se a gente não se respeita, como que a gente vai respeitar o outro, né? Como que a gente vai perceber, fazer um processo de empatia com o outro? Então, sabemos que muitas doenças são crônicas e crescem de tempo em tempo. Então, precisamos olhar para isso também. Vamos falar, minha câmera fechou novamente. Vamos falar um pouquinho agora, deixa eu fechar aqui, vocês acham que estão me ouvindo, vou abrir minha câmera, problemas técnicos, vamos falar um pouquinho agora como que as doenças mentais podem acontecer dentro de um sistema familiar, tá? E como que a gente, de repente, como que vem, né, como que a gente vai se emaranhando aí com os nossos familiares. Primeiro, eu falo de um amor cego que vem já desde a infância, desde bebezinho. O bebezinho tem uma antena poderosíssima de captar os sentimentos, as amarguras, as alegrias, né? E de olhar, né, lá para a nossa dor lá dentro. Então, nós, quando somos crianças, nós temos duas situações que a gente receia ou aproveita. Se nós somos amados, que é muito difícil a gente sentir que nós somos 100% amados, né? Então, a gente, na dúvida disso, eu começo a perceber se tem algum furo, algum problema nas relações das pessoas que eu amo. Se ela tem alguma tristeza, automaticamente as crianças levantam a mão e vão dizer para os seus pais assim, papai, mamãe, ou vovó, vovô, cuidadora, principalmente se for consanguíneo, vai falar assim, eu cuido de você, eu cuido dessa sua ferida, eu cuido desse seu problema. Por quê? Ele quer provar que sabe amar a criança, ou menina, né? Quer provar que sabe amar e tem medo de não ser amado. Imagina se a gente é excluído do sistema de onde nós viemos, né? A gente tem uma necessidade tão grande de pertencer, é tão igual quanto a necessidade de beber água e de comer, né? Se eu não for aceito aqui, a minha dor será muito grande. Então, eu preciso fazer algo grandioso para ser reconhecido aqui. Então, nisso nós começamos. Por exemplo, já vi situações onde a mãe tinha uma dor muito grande porque a irmã gêmea morreu e ela sobreviveu. Lá no inconsciente, a mãe sorria, mas a criança percebeu que tinha uma dor profunda e que essa mãe tinha muita vontade, inconscientemente, de também morrer. Ela não se sentia no direito de viver. Então, a criança percebendo isso nessa conversa inconsciente, que as crianças sabem fazer muito bem, falou para a mamãe, mamãe, eu morro no seu lugar, não precisa morrer não. E eu sei, se eu morrer, você vai sofrer também, mas antes eu do que você. E nisso, a criança foi desenvolvendo algumas doenças, graves até.
E quando se olhou para isso, a mãe falou, puxa, agora eu entendo. E na constelação ela pôde dizer para sua filha, filha, fica em paz, eu não quero mais morrer. Eu vou viver e você pode viver também. Né? Então, tem muitas constelações onde a gente vai vendo que as crianças têm essa vontade, né, de salvar os adultos que ela ama. Ah, por outro lado, existem muitos excluídos nos sistemas familiares. É muito difícil, né, um bebezinho que foi abortado e não foi reconhecido, um avô que morreu louco no hospital psiquiátrico, uma, uma, uma prima que foi banida da família porque ficou grávida de alguém que não era para ficar grávida. Então, o nosso inconsciente, né, não tem nada que possa ser escondido do nosso inconsciente. Então, muitas vezes, nós, por amor a essas pessoas que foram excluídas, nós temos, muitas vezes, uma, uma pulsão, né, de poder fazer algo para incluir aquele. E muitas vezes é pela dor, né, física. E se foram acontecimentos brutos, né, agressivos, fatais dentro do sistema familiar, isso causa uma dualidade mental, né? Puxa, por exemplo, né, existem muitos casos onde o pai matou a mãe ou vice-versa. O filho quer amar os dois. E muitas vezes, né, quem fica com as crianças pede para eles tomarem partido. Odeia o seu pai que matou sua mãe, tenha dó da sua mãe. Né? E dentro da mente vai gerando uma confusão que não dá muitas vezes para poder diagnosticar ainda no início da vida dessa criança. Às vezes esse trauma fica tão grande, essa dualidade de eu posso amar, não posso amar, eu devo amar, eu não posso amar, essa proibição vai gerando uma confusão que vai para as células dessa criança que cresce, que depois vai ter filhos, vai ter netos, que ficou muito mal resolvido e que, de alguma forma, vai ser transmitido também na hipergenética desses herdeiros, né, desses descendentes, que, por sua vez, por não entender o fato, muitas vezes por nem saber do fato, que vira segredo de família, tem lá dentro de si, no seu mental, essa dualidade, onde pode vir doenças psiquiátricas que traz, né, uma sanidade e uma insanidade, que traz um humor legal, um humor de coitado e um humor agressivo, né, que traz uma esquizofrenia que um dia está bem, outro dia está se sentindo perseguido, ou que tem alucinações de cenas de sangue, né? Então, e não se sabe o porquê, né? E quando vem para uma constelação, se mostra onde está o princípio dessa dor, né? E ao saber vir para a consciência, vai curar uma pessoa que tem uma doença mental, talvez não cure, mas pode trazer muito alívio, né, na maneira de lidar com tudo isso. Esse medo de não pertencer, que eu já falei, que muitas vezes nós temos essa necessidade, muitas vezes não, nós temos necessidade de pertencer o tempo todo, não só do nosso sistema familiar, mas de um grupo de trabalho, um grupo de amigos, um grupo, né, os adolescentes têm muito isso, usam roupa igual, cabelo igual, falam gíria da mesma forma, para poder pertencer, não é? A expiação, que é um pouco desse exemplo que eu dei, né, da criança que quer fazer algo em nome deixa que eu sofro no seu lugar. Essa expiação, ela acontece em vão, porque ela não vai tirar a dor do adulto, ela não vai salvar ninguém, e ao contrário, ela vai aumentar a dor. Se quem está espiando sofre, quem está no entorno também sofre, e não vai resolver nada. Então, só vai piorar, só vai deixar mais dor naquele sistema e mais heranças pesadas para quem vem depois. Expiação é isso, né? Eu me coloco em sacrifício por amor ao outro. Tem uma outra coisa que a gente não imagina, mas que pode trazer muitas doenças físicas e mentais, é a rejeição dos pais. Biologicamente, o pai é 50% e a mãe é 50%, energeticamente, psicologicamente, epigeneticamente também. Se eu nego uma das partes,
Imagina se eu arrancasse a metade de mim, né? Como eu seria? Imagina se eu arrancasse as duas metades, quem eu serei? Então, é assim que a gente vai para o mundo, sem a força de quem nos viabilizou a vida, sem a força da ancestralidade que eles trouxeram até a mim. Quando eu nego e rejeito os meus pais, a minha força social de poder conviver, de ter empatia, de ter força para seguir adiante, para formar família, fica muito prejudicada. E esse prejuízo também acarreta muitas vezes as doenças. Vamos refletir sobre isso. E a nossa lealdade quanto aos acontecimentos da transgeracionalidade. Muitos bisnetos que nem conheceram seus bisavós estão muito atrelados às dores deles, né? Já vi muitas pessoas que vieram para eu facilitar uma constelação de um medo muito atual, que parecia ser muito moderno, parecia que o problema era com o vizinho, parecia que o problema era com a esposa, com o patrão, com o empregado, e na verdade a força e o problema dele de saúde ou de relacionamento estava atrelado com um fato que aconteceu lá atrás. Eu costumo dizer que as doenças elas são atreladas a fatos que não foram bem solucionados, que trouxeram traumas, que não foram bem vividos e que as pessoas morreram, mas o trauma continuou dentro daquele sistema. O trauma também tem sua força, o trauma também tem a sua influência e não morre quando a pessoa morre, né? Eu tenho um problema seríssimo, né? E eu não resolvo esse problema continua sendo o desafio daquele sistema familiar. Quem vem depois de mim dentro do meu sistema é a minha continuação, né? Por isso eu falo, gente, vamos resolver o máximo que a gente puder resolver de problemas para não deixar de herança e que a gente tenha muitas vitórias, muito sucesso, muita superação, muita expertise para poder lidar com os nossos problemas, para também deixar aí esse legado melhorado para quem vem depois. Essa é a nossa responsabilidade na nossa evolução, né? Se a gente empurra com a barriga, a gente está empurrando para alguém. Alguém vai cuidar disso, né? Uma vez eu conversei com um rapaz, ele estava num processo de drogadição muito grande, e ele falou, vou me matar. E ele tinha uma filhinha de 4 anos, né? Eu falei, e ele, o pai dele também tinha se matado, né? Eu falei, você vai deixar todo esse problema que você tem de herança para sua filhinha de 4 anos, porque é ela que vai ter de resolver. Então, quando a gente pensa que está se livrando de um problema na vida, né, abrindo mão de uma forma que não valida, né, que não cuida, que não tem força, o outro vai cuidar. Né? A gente varre a sujeira para debaixo do tapete, alguém vai ter que levantar aquele tapete, varrer tudo aquilo que está lá. E muitas vezes, dentro de um sistema familiar, é quem vem depois de nós. Então, vamos pensar nisso. Né? Se trazemos algum trauma ainda dos nossos bisavós, tataravós, avós, pais, né? Imagina se a gente não cuidar da nossa vida com qualidade, levar ela bem a sério e deixar tudo o máximo possível equiparado, né? Cuidado, para que a gente deixe uma herança boa e verdadeira para quem vem depois. Quem não tem filho não tem problema? Tem sobrinhos, está sendo influenciado pelo meio, está influenciando o meio, né? Tem essa frase de Beth Helling para encerrar: somente quem harmoniza com o seu passado fica livre para o futuro. Então, vamos entrar, né, nessa ressonância aí com o que é real, com o que é bom, o que faz bem, porque o que a gente faz hoje, tudo que nós fazemos hoje, principalmente aquilo que a gente faz repetidamente, tudo que a gente fala de uma maneira repetida, está influenciando algo, não só na nossa vida, mas na vida de quem está junto de nós e quem vem depois. Então, o convite é a gente repensar e pensar o que é que eu estou fazendo hoje, o que é que eu preciso organizar na minha vida para deixar não só a minha vida melhor, mas a vida dos meus descendentes, a vida de quem convive comigo e colaborar também com o mundo melhor, né, gente? Estamos aí, 2022,
ainda temos muitas ações de consciência pessoal, onde a gente critica, julga, mete o pau, dá risada da desgraça dos outros, e a gente não está imaginando que tudo isso que a gente está fazendo pode estar influenciando o nosso viver e o viver dos nossos descendentes aí. Então, poder pensar em boas escolhas não é fácil, é um treino, né? Não nos ensinaram a escolher, ter boas escolhas, sempre, né, aquele pensamento que todo mundo vem junto e a gente precisa só obedecer, mas agora a gente pode começar a ter melhores escolhas. Espero que essa reflexão contribua com algo. Desejo que não seja só o mês de setembro amarelo, mas que todos os meses da nossa vida a gente possa estar cuidando desse amor próprio, desse ser divino que cada um é, e com amorosidade, parcimônia, compaixão, e que possamos nos estimular para ir para o mais, para o melhor da vida, para o melhor dos relacionamentos, para a melhor saúde emocional, mental, física e social. Um beijo, até a próxima.